Nessa quarta-feira, Donald Trump foi declarado o novo presidente dos Estados Unidos. Durante sua campanha, tanto Trump quanto seu vice J.D. Vance prometeram duras medidas contra o Partido Comunista Chinês e também um foco maior no leste asiático. E agora, como ficam as relações entre China e Estados Unidos? Vamos conferir. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Coure. Para quem acompanha aqui o nosso canal, talvez vocês tenham percebido que esse é o primeiro episódio nosso aqui na semana. Isso porque a gente estava cobrindo as eleições americanas no canal principal do Epoch Times e não foi possível fazer os vídeos aqui para o canal do China em Foco. Por isso, hoje eu quero abordar com vocês como fica a relação dos Estados Unidos e da China depois da vitória de Donald Trump nesta quarta-feira. Logo após a sua vitória, o Partido Comunista Chinês já se declarou, falando que eles aceitam a escolha do povo americano para que Donald Trump seja o próximo presidente e desejando a Donald Trump parabéns. Além disso, Mao Ning, que é a porta-voz no Ministério das Relações Exteriores da China, disse que Pequim continuará a administrar seu relacionamento com Washington com base nos princípios de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha. No entanto, quando ela foi questionada qual seria a reação da China caso Donald Trump realmente impusesse aquele aumento de tarifas que ele prometeu sobre os produtos que vão da China para os Estados Unidos, ela não quis responder. E agora vem um dos principais pontos que pode realmente ter uma grande mudança nas relações entre Estados Unidos e China com esse novo mandato de Donald Trump. Isso porque, durante toda a sua corrida presidencial, tanto Trump quanto seu vice J.D. Vance prometeram realmente se focar muito naquela região do leste asiático, dizendo que a maior preocupação dos Estados Unidos seria a China. Uma das coisas que Donald Trump tinha enfatizado muito era a questão de como a importação de vários produtos chineses estava prejudicando a indústria nacional dos Estados Unidos. Ele comentava que como vários desses produtos que vão da China para os Estados Unidos, eles são produtos subsidiados pelo Partido Comunista Chinês, o preço desses produtos que vão para os Estados Unidos são injustos, como é o caso que a gente está vendo agora dos veículos elétricos, com vários países aumentando as tarifas sobre a importação desses veículos elétricos chineses por conta dos subsídios do Partido Comunista Chinês, que fazem com que esses produtos fiquem muito mais baratos, não permitindo assim que empresas locais consigam realmente competir com esses veículos elétricos que vêm da China. Agora a gente já teve a imposição pelo governo Biden de uma tarifa de 100% sobre a importação dos veículos elétricos. No entanto, Donald Trump chegou a prometer que, se for necessário, ele vai impor até mesmo 200% de tarifas sobre a importação dos veículos elétricos e que ele iria colocar 60% de tarifas sobre todos os produtos chineses que fossem da China para os Estados Unidos. No entanto, alguns especialistas têm comentado que talvez ele não chegue necessariamente a impor esses 60% de tarifa sobre os produtos chineses, mas que ele poderia usar essa ameaça para tentar negociar com o Partido Comunista Chinês, assim como ele fez no seu primeiro governo. Durante o seu primeiro governo, Trump estava negociando com o Partido Chinês, ele estava fazendo alguns acordos comerciais. E na primeira fase deste acordo comercial, que chegou a ser firmado entre Estados Unidos e China, a princípio, a China deveria importar dos Estados Unidos mais de 200 bilhões de dólares em produtos em até 2 anos. No entanto, a China não cumpriu com a parte do seu acordo, e agora Donald Trump está dizendo que eles realmente vão fazer que a China cumpra a parte deles do acordo. Agora, se o Partido Comunista Chinês não aceitasse uma negociação e Donald Trump realmente impusesse essa tarifa de pelo menos 60% em cima dos produtos chineses, isso poderia ter um grande impacto na economia da China. Por exemplo, de acordo com um relatório recente que foi publicado pelo UBS, que é o maior banco da Suíça, se Donald Trump realmente colocasse essas taxas de 60%, isso diminuiria pela metade o crescimento anual da China. Por isso, existem grandes chances de que o Partido Comunista Chinês esteja realmente aberto a essas negociações. Outra coisa que Donald Trump também tem prometido é que ele vai revogar o status de relações comerciais normais que eles têm hoje com a China, permitindo que a China e os Estados Unidos tenham benefícios de comércio livre entre os dois países, coisa que ele disse que para os Estados Unidos não é benéfico. Que agora, além dessas questões comerciais, outra dúvida que fica é como Donald Trump irá lidar com os laços entre o Partido Comunista Chinês e a Rússia. Lembrando que pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia,
a China e a Rússia assinaram um acordo de cooperação sem limites, e desde lá, os laços entre esses dois países têm crescido muito. Por exemplo, no ano de 2023, a China foi o maior parceiro comercial da Rússia, equivalendo a pelo menos 1/3 de todos os negócios internacionais que a Rússia fez, principalmente porque a China tem importado muito o petróleo russo e o gás natural. Um ponto muito importante para a economia russa e que tinha sido afetado gravemente após os países ocidentais terem impostos todo tipo de sanções sobre o país por conta da invasão à Ucrânia. Outra questão também é que a China tem sido acusada de fornecer vários elementos para a produção de armas que a Rússia tem usado na guerra contra a Ucrânia. E não só isso, agora a China também está sendo acusada pela produção completa de armas que estão sendo enviadas para a Rússia. Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, já chegou a comentar que vem da China 60% das peças estrangeiras que são usadas nas armas da Rússia nessa guerra contra a Ucrânia. E no meio deste ano, durante uma cúpula da OTAN, a China foi considerada um facilitador decisivo para essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Por isso, fica o questionamento. Como Donald Trump vai lidar não somente com a China e com a Rússia, que são considerados grandes adversários dos Estados Unidos, mas como também ele vai lidar com a relação entre esses dois países? Por exemplo, em 2022, a Casa Branca chegou a emitir um relatório dizendo que até 2030 eles vão ter que lidar com 2 potências nucleares. Isso porque tanto a China quanto a Rússia têm se desenvolvido militarmente muito rápido, cada ano mais rápido. Donald Trump já chegou a comentar sobre isso durante uma entrevista para o Tucker Carlson em novembro deste ano. Ele disse que, na verdade, China e Rússia são inimigos naturais, mas que eles foram unidos por decisões do governo anterior e que agora ele atuaria tentando dividir esses dois países. Quem comentou também para o Epoch Times sobre essa questão de realmente uma rivalidade e uma possível divisão entre China e Rússia foi Su-Tse Yan. Ele é o diretor da Divisão de Estratégia e Recursos de Defesa de uma universidade em Taiwan. E ele disse que existem algumas rachaduras na aliança entre esses dois países, incluindo o desequilíbrio de poder entre eles. E disse também que outro ponto relevante seria o vínculo mais estreito entre a Coreia do Norte e a Rússia, e principalmente a dependência da China dos mercados dos Estados Unidos e da Europa. Agora, outra questão que realmente seria muito relevante seria a postura que Donald Trump vai ter com relação a essa guerra na Ucrânia, porque muitos especialistas têm realmente alertado que isso poderia definir quais serão os próximos passos da China com relação a Taiwan, porque de alguma maneira isso poderia encorajar o Partido Comunista Chinês a tentar realmente tomar Taiwan nos próximos anos. De acordo com J.D. Vance, que é o vice de Donald Trump e alguns de seus assessores, uma forma de se alcançar o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia seria uma desmilitarização de várias terras que foram conquistadas pela Rússia durante essa guerra, claro, terras ucranianas. O que, claro, são pontos que divergem muito dos objetivos e das declarações já feitas pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, já que ele disse que pretende sim buscar uma retomada integral de todos os territórios ucranianos que foram ocupados pela Rússia, e isso desde 2014. Outra questão também é que ele tem pontuado muito sobre a questão de realmente a Ucrânia concretizar a sua entrada na OTAN. No entanto, alguns especialistas apontam que principalmente essa questão de uma retomada de todas as terras ucranianas seria algo muito difícil de acontecer. Agora o questionamento que fica, realmente se tivesse algum acordo entre Donald Trump, Ucrânia e Rússia, e essas terras que pertencem à Ucrânia e foram tomadas pela Rússia, se elas não forem devolvidas, isso poderia incentivar o Partido Comunista Chinês a realmente tentar conquistar Taiwan, de alguma maneira percebendo que os Estados Unidos não fariam movimentos agressivos contra um país que tentasse anexar terras de um país vizinho? Alguns especialistas comentaram sobre isso. Alguns deles disseram ao Epoch Times que, na verdade, isso não vai depender somente da postura de Donald Trump para com a Rússia, mas também vai ser determinante as atitudes que ele vai ter, principalmente com relação às questões do Mar do Sul da China. Então, segundo eles, não seria somente o posicionamento dos Estados Unidos para com a Rússia, mas também para com essas atitudes que o Partido Comunista Chinês já tem tendo ao longo dos últimos meses.
Um outro especialista também disse para o Epoch Times o seguinte sobre isso. Seu nome é Li Chen-chuan e ele é um pesquisador do Instituto de Defesa Nacional de Taiwan. Abro aspas para o que ele disse. Outra diferença entre a Ucrânia e Taiwan é que a última não compartilha uma fronteira terrestre com a China continental, o que torna a invasão de Taiwan uma ação difícil e altamente arriscada. Bom, ele pontuou aí alguma diferença entre os dois países e fica o questionamento realmente. A postura de Donald Trump nos próximos meses quanto a essa guerra entre Rússia e Ucrânia pode determinar o futuro de Taiwan ou as implicações não são tão diretas? O que vocês acham sobre isso? Deixem seus comentários aqui no vídeo porque eu vou adorar ouvir a opinião de vocês. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Agradeço muito a presença de vocês aqui e até uma próxima.